Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança. Eu ouvi sobre um projeto de lei, na verdade um projeto de PEC, né? Que quer acabar com a subrepresentatividade. Por exemplo, um exemplo que eles usam é que em determinados estados você precisa, por exemplo, de um número muito pequeno para o quê? Para você eleger um deputado federal. Enquanto São Paulo, que tem maior número, e não só São Paulo, mas Rio de Janeiro, que os estados mais populosos, tem um menor número, precisam de um número maior de deputados, de eleitores para se eleger deputado. Perfeito? Bom, primeiro eu já vou dizer, isso daí é iniciativa, que isso daí já é um tiro no pé. E assim, é uma visão ou maldosa, é uma linha de pensamento muito maldosa, ou então naif para ser bonzinho, ingênua. Porque o que acontece, isso foi proposto por uma deputada do Novo, né? E assim, já vou falar, eles já cometeram a mal prática, vou dizer esse é o termo, a má prática de subverter a ideia de representação. Nas últimas eleições municipais, por exemplo, eles tiraram uma mulher de Minas Gerais para ser candidata a prefeita de São Paulo. Então é disso que eu estou falando. Aumentar o número de deputados é uma bobagem, assim, em termos de representatividade. Primeiro porque tem o coeficiente eleitoral, certo? Aquele que tem, às vezes você tem um puxa-voto que tem centenas de milhares de votos e acaba elevando, certo? Outros disso. Perfeito. Se você for ver os que são realmente eleitos, em termos de uma média para ser... Em termos de uma média para ser realmente considerados eleitos, para estar lá, se você for ver, é uma minoria. Eu não sei dessa, mas teve uma legislatura que eram só 136 deputados que foram, em termos de votos, eleitos. Então assim, a gente já vê a distorção da coisa. E também, só voltando à questão, não é só o Novo que faz isso. A Sônia Guajajara, se eu posso falar, em São Paulo, ela é maranhense, mas é eleita deputada por aqui. A Marina Silva também, hoje ambas são ministras, mas também eleitas deputadas em São Paulo. O Eduardo Cunha Carioca, filha dele, se elegeu no Rio de Janeiro, deputada federal, e ele tentou uma disputa aqui. O próprio Tarcísio, governador de São Paulo, é carioca, mudou para o colégio eleitoral em São José dos Campos, no interior, e depois mudou para poder votar no Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo. Mudou. Então assim, essa questão de subrepresentatividade é ficcional. Outro exemplo, um que foi eleito, mas como se diz, que foi já muito eleito e que também veio com essa ideia de ser o puxa-votos, é o Tiririca. Ele só fez projetos voltados para o público circense, teve milhões de votos, se não me engano ele está na 4ª legislatura, teve milhões de votos, e quem que se é abarcado por isso, é uma população ínfima que não conseguiria no Brasil, se fosse uma eleição no Brasil todo, talvez colocar ele numa Câmara dos Deputados. Perfeito. Então assim, cuidado com isso, essa gente está embromando, certo? A questão da representatividade, e aí o mesmo vale de certa forma para as cotas, que nem tem cota de 30% para mulher, cota de 30% para negros, de candidaturas. Ótimo, teve na eleição federal anterior, essas cotas foram em si superadas, os negros eram a maioria, mas os eleitos foram brancos.
Então, assim, o negro, que é uma maioria, o preto, né, que eles misturam o pardo com o negro, ele vota em quem? Vota em brancos para representar eles. Não adianta você querer pôr uma cota, você vai criar uma crise de subrepresentatividade aí de fato, realmente. Porque a representação está na ideia do que a pessoa transmite, nos valores que ela tem, certo? E assim, não adianta aumentar o número de deputados. Ao invés de diminuir, que é o ideal, não, querem aumentar. Isso daí, assim, e ainda é o partido que tem de ser libertário, inovador, que é pouco Estado, mas quer o quê? Aumentar o número de quê? De autoridades. E aí, gente criando lei, projeto de lei, independente da emenda da Constituição, lei temporária, não interessa, criando lei imbecil, certo? E leis com caráter bem mau caráter mesmo, usando de um argumento até, não vou dizer, bem basilar, não é basilar, mas bem baixo, bem rasteiro, para justificar o que? Aumento do Estado. Bom, como diria um grande pensador russo, né, Mikhail Bakunin, dê o poder para o mais terrível anarquista e em 3 anos ele será pior que o czar. E é isso que a gente vê. Tá? Eu não estou acusando nem o novo necessariamente, mas é qualquer um que se proponha, qualquer poder, pessoa que se proponha ao quê? A continuar com isso, de aumentar o Estado para quê? Para, digamos o quê? Dissolver a corrupção, dissolver os corruptos, dissolver os estatistas. Isso daí é bobagem, porque primeiro isso daí é de um partido pequeno, então quem vai se beneficiar, como tem o coeficiente eleitoral, são o quê? São já os partidos grandes. Então, assim, é uma mudança que é para não mudar nada, certo? Então, essa ideia de subrepresentatividade, ela é uma enganação, ela é uma embromação para você, que realmente bota para você para pensar, mas se você for ver, analisar qualitativamente, além do quantitativamente, você vai ver que isso daí é melhor não mexer, é melhor tirar deputados. É que nem já aumentaram o número de deputados na Câmara, o Lula disse que não iria sancionar, mas vai se passar, né? Então, assim, por que, por exemplo, não fazem que nem nos Estados Unidos, que cada estado só tem 2 senadores ao invés de 3, como é aqui no Brasil? Duvido alguém propor isso. E se propor, duvido passar. Certo? Isso daí reduziria em 1/3. E aí você pode pegar as cadeiras dos senadores e dar para os deputados. Aí já não tem gasto público. Perfeito? Tô sendo irônico, mas nessa parte. Mas quanto a isso, que eu digo é o seguinte: nesse negócio, esse argumento é pífio, é rasteiro. Na prática, e como eu disse, quantitativamente, você vai ver que ele se perde, ele fica aquém das expectativas, certo? Bom, é isso, eu não vou ficar com redundâncias, obrigado e tente ser feliz.